Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Agradeço a Ti, Pai, por mais esse dia, pelo Teu maná que nos entrega hoje, Pai, mais uma vez. Nos reunimos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para aprender de Ti, Senhor, para receber esse maná que nos alimenta o nosso espírito, reconforta a nossa alma, nos guia, nos ilumina, nos traz a verdade, Senhor. Que a Tua palavra entre fundo em nossos corações, Senhor, e nos transforme. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. E que o Senhor fale através da boca de cada um aqui. Abra o nosso entendimento, Senhor. E que seja a Tua palavra em nossos corações. Que ela penetre, germine e gere os frutos do Teu Espírito Santo, Pai. Peço a Tua bênção, Senhor, na vida de cada um aqui. E que seja a Tua, Senhor, a honra e a glória para todos sempre. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Ontem a gente parou onde? Mateus 12, né? Podia fazer a leitura do 15 em diante ali. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ora, como pode alguém entrar em casa de um homem doente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar a lente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Glória a Deus. Oh, meu Pai, dá-nos entendimento e sabedoria espiritual, Senhor, nos capacita, Pai, em nome de Jesus.
a revelar aquilo que está oculto ao nosso entendimento, dentro da sua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Oh, meu Deus, olha aqui, que coisa maravilhosa, palavra deslumbrante, esclarecedora. E nós começamos do 12 ao 14. Os fariseus tendo sido saíram e formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Porque ele veio para fazer isso, para curar, para demonstrar que ele é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de transformação, um Deus de mudança. E para que fosse cumprido o que foi dito no profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Quer dizer, o Espírito de Deus estava sobre ele. E está sobre ele. E está sobre nós esse Espírito hoje. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimento. Ele se alegra quando nós nos alegramos. Ele se entristece quando nós fazemos qualquer coisa que não agrada. Ele até se retira. Por isso que nós precisamos, amados, estar sempre atento em tudo que vamos fazer. Tudo, em tudo, os melhores detalhes. Eu estava pensando comigo hoje. O Espírito Santo, ele habita em nós e ele faz-nos mudar de temperamento. Muitas vezes, as circunstâncias, os problemas, as atitudes que vivemos no dia a dia nos fazem ou procuram nos tirar a nossa paz. Mas muitas vezes nós somos obrigados, amados, a aceitar aquilo que às vezes nos contradiz, para não bater de frente, para não sairmos do Espírito, para não magoar o Espírito. Temos que ser humildes para podermos viver, em Espírito. Eu falo isso porque eu passo, né, como todos nós passamos, por momentos de divergências, de falta de entendimento um com o outro, às vezes no próprio lar, no trabalho, ou ao caminhar por aí. Mas nós precisamos estar em espírito para podermos não sair do espírito. Muitas vezes nós precisamos engolir sapo, né? Como se diz aí no mundo lá fora, para podermos ser abençoados, amado. Quantas pessoas não perdem a vida por não ter paciência, por não ter o Espírito Santo de Deus sobre si? Então nós temos que pensar, amado, e agradecer a Deus por tudo que tem nos dado. A palavra de Deus é muito clara: em tudo dai graça. Em tudo. Aconteça o que acontecer, amado. Em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus na nossa vida. Eu vejo assim, né? Eu passo por problemas. Penso porque eu não estudo a Bíblia, porque eu não estou aqui todo dia. Eu não tenho divergências dentro da minha própria casa. Tenho. Ontem mesmo a Dona Maria mandou um áudio para mim ontem, falou que eu estava abatido ontem, que eu estava triste. Ela viu, ela percebeu, né? Mas eu estava triste naquele momento. Mas com o passar das horas, e ouvindo vocês falarem, ouvindo vocês, e ouvindo o testemunho do meu amigo Lucas, aquilo foi passando,
A alegria foi entrando no meu coração, mesmo eu estando magoado, mesmo eu estando triste. Eu esqueci, eu me alegrei, porque a palavra de Deus me fascina, me dá alegria. E eu perdoei a pessoa que me magoou. Falei, Senhor, me dá força, Senhor, para me permanecer firme na tua presença, seguir em frente, Pai. Que eu passe por cima desse problema, que essa situação, esse momento não venha tirar minha paz, me venha tirar da tua presença, Senhor. Eu sei que não é fácil, mas é possível. E eu estou bem hoje, estou bem, estou bem. Então eu vejo assim, né? Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Esse nosso Senhor Jesus veio para nós, amados. Veio. A palavra dele fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E nós somos esses aí, amados. E tivemos o privilégio de conhecê-lo, de segui-lo, mesmo sem o ver, mesmo sem ver, mas em espírito, está ligado. Isso é importante, hein? Muitos viram, mas não quiseram reconhecer. Nós não. Nós cremos no que ouvimos. Isso nos é dado. Isso é importante para nós. Eu abro a oportunidade para quem quiser comentar. Amém, amados? Nesse trecho aqui da parte inicial, né, do 15 ao 23 ali, Jesus vem falando, né, porque os fariseus ali estavam se armando contra Jesus, né? E aí a palavra aqui vem dizer justamente sobre Jesus, o início do ministério de Jesus, né? Jesus se preocupava muito em não fazer alarde, né? Inicialmente fazer não provocar nenhum tumulto sobre os milagres, sobre as coisas que ele vinha fazendo, né? Porque ainda não era a hora, né? E aqui ele fala aqui, ó, né? Eis aqui o meu servo que escolhi, né? O meu amado, em quem a minha alma se compraz, né? Deus, né? Falando para do Jesus, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, né? Olha que maravilha, né? Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida de fumega, até que faça vencedor o juízo, né? Então nada disso, né, vai acontecer, nenhum barulho, né, né, confusão em cima em torno do que Jesus vem fazendo, né, até que se faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios, né? Agora é onde Jesus vem e Deus anuncia que agora Deus é para todos, né? Que o reino de Deus é para todos, não é só para os judeus. Aqui na frente ele vem falando, então lhe trouxeram um endemoniado, cego, mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, né? É este porventura o filho de Davi? Né? Mas aí os fariseus, né, ouvindo isso, murmuraram, né? Ele não expele demônios senão pelo poder de Beelzebub, né? Maioral dos demônios. A boca deles, né? Eles tomado ali pela inveja, né? Pelo orgulho, pela vaidade deles, né? Como era difícil para os fariseus ali naquela situação aceitar, né? Poder de Jesus, né? Poder de Deus. Eles estão apegados à religiosidade, né? Apegado aos padrões, às leis, né?
ao, a burocracia ali, né? Alguém que vinha e fazia a cura, né? Que fazia os milagres onde Jesus fazia, mas eles estavam presos ao passado, né? Presos à estrutura hierárquica da igreja, né? E a gente já conversou sobre isso, né? Os fariseus passavam de família para família, né? O sacerdote. Então, eles eram homens estudiosos da palavra, né? Eles tinham conhecimento profundo da palavra de Deus, do Antigo Testamento. E, e como assim? Aí vem um homem que não está com nenhuma vestimenta, nenhuma túnica, não é um homem que passou pelo processo, não passou pelo nosso crivo aqui, e agora está querendo nos ensinar, né? E isso era muito difícil para eles lidarem com tudo isso. E acusavam Jesus, né, de ser aqui, ó, pai dos demônios, né? Estava expulsando o demônio porque era demônio. Mas aí Jesus, né, muito astuto, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, né? Então Jesus já vem e coloca uma pedra quente em cima da cabeça deles, né? Fala, olha, é uma brasa, né? Fala, olha, se a gente, se o próprio demônio está expulsando demônio, então, né? Não faz sentido, né? E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, né? Não subsistirá, né? Se Satanás expele a Satanás dividido está contra si. Como pode subsistirá o seu reino, né? Desculpa. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E aí ele fala aqui, ó. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Essa frase aqui é bem complexa de compreender, né? Mas a compreensão que eu pude tirar dela aqui, ó, se Jesus expulsa, né, demônio pelo demônio, né? Quem é que expulsa os vossos filhos, né? São vocês pais que vão expulsar os seus próprios filhos, né? O pai vai expulsar o próprio filho, né? Então, o demônio também não vai expulsar o demônio, né? E aí ele vem aqui, ó. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha que maravilha, né? E Jesus vem e fala: olha, então veja bem, se eu estou aqui, né, expulsando demônios, né, pelo Espírito de Deus, aleluia, agora é a hora, né? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? É engraçado essa, essa parábola que Jesus traz. Não é uma parábola, né? Mas esse texto aqui, ó, que fala, né? Como pode Colocação, né? alguém entrar? Desculpa aí, seu Mário. Colocação. Essa colocação. Colocação. Obrigado, seu Mário. Analogia. Analogia. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, né? Então Jesus vem e fala: olha, primeiro a gente vai expulsar os demônios, agora a gente vai começar, né, a transformar as pessoas aqui, né? E então ele saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. Em quem comigo não ajunta, espalha. Ah, aleluia, né? A gente, a gente vê tantas coisas aqui, né? Que Jesus, a palavra de Deus é rica demais, né? E umas coisas vão cruzando com as outras, né? A gente leu há poucos dias lá sobre não jogar pérolas aos porcos, né? E aí Jesus vem aqui, ó, quem não é por mim é contra mim, né? E quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Que alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á assim perdoado. Com a misericórdia de Deus, né? E Jesus se colocando numa posição, né, de humildade ali, né? Falou, olha, vocês podem até vir contra mim, né? Eu vou continuar amando vocês sempre, né? Sempre estarei aqui de braços abertos para você, né? Agora, se alguém preferir alguma palavra mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Esse versículo 25 que diz que todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E o primeiro dia que eu entrei nesse seleto grupo, eu digo seleto porque somos escolhidos, né, gente? Isso é uma seleção muito linda do Senhor.
Então, eu falei, né, que o que a gente vê agora em redes sociais, essa briga horrorosa de um pastor falando contra o outro, de padres falando contra outros, enfim, religiosos falando contra religiosos, é só dividir o reino. Nada, não enaltece o reino de Deus, em nada contribui de forma positiva, mas pelo contrário, só denigre o reino, bota para baixo, mas isso é factível até porque a gente vai lá ver, quando a gente chegar em Mateus 24, né, é o princípio das dores, né, os falsos profetas, falando uns dos outros e brigando, é muito triste. Isso só entristece o Espírito Santo. É exatamente o que cai aqui. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas, se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. E a gente esquece muito disso. As pessoas que vão falando, que vão pastor contra pastor, essa briga, pastor A, pastor B fez errado, pastor A fez errado, tá assim, tá assado, tá pregando, tá doutrinando de uma forma errada, porque disse isso, disse aquilo. Então, isso só entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque vai até plantando no coração das pessoas ou melhor dizendo, tirando a oportunidade do Espírito Santo convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que é exatamente a função do Santo Espírito, é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Como é que se entristece o Espírito Santo? Como é que vamos entristecer o Espírito Santo? E aí trazendo para nós mesmos, contextualizando para nós. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Aí, quando a gente diz assim, será? Quando a gente fala de alguém, quando a gente se ira com alguém, como Mário falou, quando a capacidade da gente de perdoar se extingue, aí onde é que está o Espírito Santo? Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Como é? A blasfêmia é não dar. Primeiramente, a blasfêmia, né? Contra o Espírito. O que é essa blasfêmia, né, gente? Que eu entendo, eu penso assim, aí eu queria ouvir também os irmãos, né? É não dando crédito à palavra de Deus. Porque a palavra é totalmente inspirada, como a gente vê lá em Hebreus, é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Porque não tem como a Bíblia ser algo natural, né? Escrita durante 1.600 anos, né? Por escritores diversos, épocas diversas, profissões diversas, situações, circunstâncias diversas, e não se encontra contradições de Gênesis ou Apocalipse, né? Quando a gente vê as correlações, as conexões, não há. Então, assim, não dando crédito à palavra de Deus é uma das maneiras de entristecer o Espírito Santo. Quando deixamos o Espírito Santo se afastar de nós, aí vamos para a palavra, bem aqui, queria ler em Efésios 4:30. 4:30, Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí vem toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, malícia, seja tirada de entre vós. Aí a gente contextualiza, seja tirada de entre nós, né? Então, assim, quantas vezes, logicamente que a gente não blasfema contra o Espírito Santo, porque a gente crê na palavra. A gente foi escolhido, a gente confessou a Jesus, agora precisa se tornarmos Jesus nosso Senhor. E aí não entristecer o Espírito Santo com certos procedimentos, com procedimentos alheios à vontade do Senhor. É basicamente isso. Então, assim, como é que a gente pode entristecer? Já disse lá em Efésios 4:30, resistindo também ao Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses diz assim, não extingais o Espírito Santo, endurecendo o coração, né? Que quando a gente endurece os nossos corações, eu estou falando a gente porque nós somos, né,
Como eu disse ontem, todos nós temos nosso telhado indivíduo. Então, assim, quando mas a gente vai aprendendo na palavra, vai aprendendo. Mas como é que a gente vai endurecer este coração? Como? Levando a pessoa a ter uma mente depravada, e na hora que esta pessoa já não sabe mais, já confunde o mal com o bem, ela acha que o mal é bem, e que o bem, que sabe que o mal não está fazendo mal para ninguém, com certas atitudes de ira, de lascívia mesmo, de luxúria, de promiscuidade, enfim, de uma forma geral. Então eu estou endurecendo meu coração, e é isso que a gente tem que tomar cuidado, a começar de mim. Eu sempre, quando eu falo, né? Não é, Mário? A palavra de Deus é linda demais, porque ela está ali todo o tempo, está ali a gente confrontando, exortando, corrigindo, até o dia do juízo, né? Como diz, né? A gente leu, né? Até o dia do juízo. Então, o Espírito Santo conosco. É isso, a oportunidade aí para os outros, né? Eu, quando começo a falar, Mário, Samuel, James, é porque a gente... Tá bom. A gente fala com propriedade, né? Eu falo de Deus porque, olha, eu conheço Deus, dona Lucinda, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Eu falo com autoridade porque eu conheço Deus, eu tenho muitas experiências, Também, Mário, eu também, orações Mário. respondidas, sabe? Quantas Sobrenaturais. pessoas Deus já me usou para ser curado nos hospitais? Quantos Amém. problemas Deus já nos resolveu através das nossas orações? Então, a Amém. experiência que eu tenho com Deus me dá autoridade para falar dele, para falar a E é respeito bom, né? dele. Se a E gente é tivesse muito tempo de falar o gostoso. dia todo, então pela Ux, noite. E é bom. alegria muito grande. É. Pois é, dona Lucília. Muito obrigado pela sua presença, viu? Deus te abençoe, Eu viu? é que agradeço a oportunidade de ter cruzado Olha este aqui, ó. caminho com o Samuel lá no Carisma, né? Eu fui lá no Carisma só para conhecer. Oi, como é seu nome? Edna, Oi, Edna, tudo bem? Essa é a minha companheira. tudo Glória bem, a graças a Deus. Deus. Oh, glória a Deus. Pois é, eu tive a felicidade de cruzar com o Samuel lá no Carisma, fui só para conhecer, porque já vou voltar depois de amanhã, lá para minha terrinha, né, Fortaleza, e assim eu digo, meu Deus, as conexões que Deus faz, né, assim, 3 dias que eu estou aqui, como eu já tenho aprendido, enriquecido a minha É, bagagem espiritual com vocês, gente, glória a Deus. amém. Obrigado, Maria. Obrigado, dona Lucília. Tá, Deus te tchau. abençoe, viu? É um Amém, prazer amém, conhecer a senhora. Espero que a senhora amém. continue conosco aí, Sim, tá? aí lá eu vou entrar às 8, né? Brasil 2 horas a mais, né, do que aqui. A senhora ainda está em Orlando ainda, né? Ainda, eu viajo depois de amanhã, Mário. Com a Tá permissão bom. do Senhor, eu viajo depois de amanhã. Glória a Deus. Amém. Deus te acompanhe e faça uma boa viagem. Amém, amém. Recebo e creio. Oi, Marinês, tudo bem? Tudo bem, chegando assim para poder sair logo, viu? Eu estou ouvindo, não estou com a câmera aberta, mas eu estou na escuta. E a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus também, que é o orgulho, né, dona Lucinha? Orgulho, a falta de humildade, né? A não obediência, não somente à palavra de Deus, mas também aos nossos subordinados, né? Ou seja, ao nosso pastor, devemos também dever obediência, né? E quando a palavra relata que a gente não deve jurar nem pelo céu, nem pela terra, e isso também é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que juram por Deus, que juram por todo mundo, e não pode, é blasfêmia, não pode, a gente não pode estar fazendo juras, né? A palavra do cristão é sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Doem que doer, fale sempre a verdade. Porque a gente falando a verdade, a gente fica livre da condenação. Porque os mentirosos também não herdarão os céus. Porque assim a Bíblia relata, né? Está escrito lá em Apocalipse, ninguém tira. A palavra de Deus passa tudo, mas a palavra de Deus jamais passará. Eu sempre doutrinei meus filhos, que eu aprendi com minha mãe, que era católica, que todo mundo, e tudo mais, que a gente não deve mentir.
Eu já aprendi isso de muito tempo, desde quando eu era criança. E nós devemos ensinar os nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Se falar em bisneto, vou ganhar mais 2 bisnetos, viu, gente? Um em maio e o outro lá no final de agosto. Eu estou rica de bisneto, glória a Deus. Aí, voltando cá, né? Aí, moral da história para encurtar a conversa, não podemos jurar por nada, nem mentir. O que você pode dar, você fala, eu posso dar. Agora, por isso, por aquilo outro, eu não posso te dar. Então, quando a gente fala sempre a verdade, Deus vai lá e nos honra, porque Deus quer. A honra é para ele, é para Deus, não é porque você é bonzinho que você vai fazer de tudo para estar dando correta, porque a honra e a glória é de Deus. E eu sempre falo aqui, e falei para o meu neto que tem 28 anos, é o Felipe, que é uma bênção, que está cuidando de mim, de todos os meus filhos, esse é meu neto que eu criei desde quando nasceu meu primogênito, e ele que cuida de mim. Eu estou aqui nessa casa que outrora eu criei eles, meus filhos aqui dentro, e meu bisnetinho também. Está aqui também, né? Com a idade de 9 anos. Então, eu ensino para eles aprenderam que a gente não deve mentir. Não precisa você dizer que esse vaso valeu R$ 20, sendo que ele valeu 10. Então, para que mentir? Vai falar. Se você não quiser falar, omitir é outra coisa. Se você não quiser falar, não fale. Mas não precisa você mentir. Eu comprei por 20, eu só posso vender por 25 ou 30. É mentira. Então é melhor não dizer, é X. Se você quiser, está aqui. Então Deus é Deus, filho. E aí a mentira é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, e nem pelo que nele há, e nem pelo Espírito Santo, principalmente. Então, Deus seja louvado. Obrigada por esse momento. Vou fechar a câmera, mas eu estou na escuta. Beijo, meus amores. Essa garrafa é cara, viu? Eu conheço essa Né? garrafa aí. Estou fazendo uma simulação, uma suposição, meu Mário. Está Você fazendo também. E propaganda, o viu? galo, ainda vocês mataram o galo, porque o galo não apareceu mais, não. Não matei, não. Mas ele mudou de lugar aqui, viu? Ele tá não sei para onde aí. Eu me acabava com esse galo. Nossa, Marilene, gente. Deus te abençoe, Marilene. Deus te Amém. abençoe, viu? Amém. Quero ouvir você, James. Estava refletindo aqui sobre um pouquinho à frente, né? Lá no 33, fala assim: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. E aí ele chama a atenção, né? Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Aqui Jesus nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então é muito importante que nós filtremos o que vai chegar ao nosso coração. E embora seja racionalmente falando muito óbvio e muito simples, na prática, no dia a dia, não é fácil assim. Nós precisamos de muita comunhão com o Espírito para sermos limpos. Porque nesse mundo, nós somos naturalmente nutridos de maldade, de falsidade, de injúrias, de injustiças. Quando
eu não assisto mais TV, já tem muitos anos, mas eu me lembro que toda vez que eu ligava a TV, 90% ou mais do que eu via na TV era ruim, era mal ou era duvidoso. E eu ouvia os crentes falando, na época eu não era crente, para mim era tudo uma loucura, que era a voz do Satanás, e eu não conseguia enxergar aquilo. E hoje eu vejo, porque Satanás, o que que ele faz conosco? Ele coloca dúvida no nosso coração. Ele coloca dúvida, ele coloca orgulho, desconfiança, tristeza, mentira. E quando eu assisti um programa, um noticiário, uma novela, seja o que for, ali sempre estava carregado dessas mensagens. Era uma mensagem de mentira, era uma mensagem de orgulho, era uma mensagem acusatória. E essas coisas que a gente vai alimentando o nosso coração, vai formando as nossas crenças e o nosso caráter até, ao ponto de nós relativizarmos aquilo que nos foi ensinado de que era mal, de que era ruim. Então, eu abri um parênteses aqui, eu vi uma moça de Santa Catarina, ela fez um comentário que acabou viralizando na internet. Ela falou assim: o carnaval, todas as loucuras que se fazia no carnaval antigamente, agora elas são perpétuas. O carnaval antigamente era um período como se fosse uma licença para pecar, para fazer tudo aquilo que, enfim, agora aquele comportamento do carnaval se tornou uma rotina, se tornou natural. Não existe mais diferença entre o carnaval e a vida real. Isso foi se tornando uma realidade cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. E quando você cresce num ambiente como esse, o seu coração está envenenado por todas essas informações e mentiras e tudo que chega até você. Então é preciso muita água viva circulando, passando por nós, sabe? Não só chegando aos nossos ouvidos, mas saindo de dentro do nosso coração, para que a gente possa limpar, para que Jesus possa nos limpar. Nós precisamos abrir o coração para ouvir e também falar, porque quando nós falamos, a palavra tem poder e ela alcança parte da nossa alma onde só ouvir não alcança. Então, mesmo que o nosso coração ainda esteja empretecido, não sei se existe essa palavra, mas assim, ainda esteja doente, ainda esteja, às vezes, até mal, como esses fariseus aqui usados no exemplo, eu posso dizer para vocês que Jesus pode transformar. Aliás, ele veio para isso. Ele veio para nos resgatar de todas essas setas que nos foram lançadas na nossa vida, desde o nosso nascimento. Adão e Eva foram criados do pó da terra.
soprados por Deus através do seu Espírito. Dali para frente, todos nós nascemos bebês e fomos alimentados daquilo que vimos, ouvimos e dizemos, espiritualmente falando, né? Então, que nós tenhamos mais oportunidades como essa, de estar colocando para fora e, ao mesmo tempo, nos alimentando daquilo que é bom e transformando pouco a pouco o nosso coração, muitas vezes mal, impaciente, orgulhoso, incoerente, insensato, cheio de julgo, e revertendo tudo isso, né? Transformando num coração cheio do fruto do Espírito, cheio de bondade, de benignidade, de amor, de domínio próprio, de virtudes, de paciência, de paz. E é um convite que eu faço a todos de colocarmos isso como um objetivo, porque nós precisamos disso, né? E somente dessa forma que nós podemos nos ligar a Deus, que é santo, que é um homem com pecado, não pode se aproximar de Deus, né? Então, essa lição aqui, e ele fala que é o tesouro de um coração bom. Quando o seu coração é bom, tudo o resto é bom. Quando o seu coração é mau, tudo, tudo à sua volta é mal. Se o coração está em paz, tudo que você vê no próximo, ou pelo menos a maior parte deles, vai ser bom, e isso vai te trazer felicidade. Mas quando o seu coração está aflito, quando o seu coração está mal, até as coisas boas serão olhadas com desconfiança. E aquilo que é bom, nós temos o poder de transformar em mal, assim como temos o poder de transformar em bem também. Então, nós precisamos muito do alimento do espírito, né? Para transformar o nosso coração. Jesus pode transformar o nosso coração. Basta nós nos permitirmos. Ele vai exigir de nós o que façamos a nossa parte, porque Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, cabe a nós. Cabe a nós mostrarmos de alguma forma que isso é importante para nós, que nós sabemos do valor que é a palavra de Deus, para que essa purificação nos alcance e transforme as nossas vidas. Amém? Não sei se fui claro aqui na mensagem, mas espero que sim. É isso. Deus abençoe. Oi, Ruth. Bom dia, Ruth. Bom dia, seu Mário. Bom dia, todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Tô. Sim, sim. Bom dia. Sim, Ruth, pode falar. É esse meu, quando eu estou dirigindo, eu coloco para ouvir no carro, aí quando eu tento falar com vocês, eu não consigo. Aí, então, agora eu descobri onde eu tinha que apertar para poder conseguir falar. Então, consegui, então agora eu vou saber onde é. Eu estava dando bom dia, que o seu Mário falou bom dia, mas não tinha nada para falar. Mas, ao mesmo tempo, desde ontem, quando o Lucas falou aquele testemunho, eu fiquei pensando em um que aconteceu comigo.
e não sei por que ficava querendo falar. Aí hoje eu falei, não vou falar. Aí Somário me fala bom dia. Aí tô eu aqui pensando em falar, Jesus. Teve uma vez que quando eu ganhei o meu divórcio, eu estava dirigindo e eu chorava muito quando eu ganhei o divórcio, eu resmungava muito, né? Falava com Deus, porque o Senhor deixou isso acontecer e ficava brigando com ele, né? E falava, se o Senhor existe mesmo, o Senhor podia ter me livrado disso, o Senhor não podia ter deixado isso acontecer, porque eu confiava no Senhor, eu acreditava que o Senhor ia me guardar e meu casamento ia ser para sempre, igual dos meus pais. Então, esse dia eu chorando e resmungando com ele, falando que ele não existia, porque se ele existia, ele tinha cuidado de mim, tinha cuidado do meu casamento, eu não teria divorciado. Aí eu fui, e aqui tem os sinais e você tem que parar. Eles são só as placas escrito stop, sabe? E aí, nessa placa, eu fui e passei direto. E a polícia estava do lado. E aí, quando eu passei, ela veio atrás. E tava eu e minha filha no carro, na época. E aí, eu olhei, eu não saio sem o cinto, né? Eu olhei, ele parou atrás, aí eu falei, ok. Daí eu falei, tá vendo? Então, se você me guarda mesmo, então me livra dessa. Bem assim, ainda falando toda assim, né? Arrogante, entendeu? Aí o policial veio, manda baixar a janela, eu abaixei a janela, ele falou, me dá a sua drive license e a sua registration. E nesse tempo eu não tinha drive license ainda, dirigia aqui sem a carteira, só com o passaporte, né? Daí ele pegou e falou isso. Enquanto eu fui pegar, alguém chamou ele no rádio. Então, quando chamou ele no rádio, ele foi lá atrás do meu carro e ficou falando lá atrás do meu carro. Aí, de repente, ele só bateu assim no meu carro, lá atrás, bem forte, gritou: Get out of here, sai daqui, entendeu? Aí eu falei: Oh, meu Deus, o senhor existe, o senhor me ama, porque eu falei para ele, né? Se ele me amasse, se ele cuidasse de mim, que ele me livrasse daquilo, então, né? Ô, Glória. Então, então daí ele fez isso. Nunca mais na minha vida eu falei que Deus não existe, ou que ele não me ama e que ele não me cuida. É, Muito pelo contrário, depois disso eu sei falar. E eu sei, agora eu tenho certeza, entendeu? Porque quando você está confuso, você fala coisas que não são verdades. é Então, aquele verdade, dia eu falei coisas que não era verdade, mas Deus foi tão bondoso, tão misericordioso, que ainda assim, com toda aquela minha ignorância, ele mostrou que ele é Deus, e que ele faz o que ele quer, e ele é verdade. cuida da gente assim. Então, era isso que ficou vindo no meu coração para falar. Eu não sei quem Aleluia. vai beneficiar com isso, mas desde ontem eu queria falar, então falei. Obrigado. Eu fico satisfeito e acredito no que você falou. E é assim mesmo que você disse. Entendeu? Deus é É, por nós. Ele é, está sempre presente nas horas de angústia. Ele que nos é, livra. com Pode ter certeza, certeza que Samara. foi ele que te livrou. Eu tenho absoluta certeza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Trecho aqui, o que me faz uma lembrança é do. Uma vez o pastor trouxe na aula, né? Daquela sigla do P, o C e o B, né? E aí juntando chama PCB. E aí o P é dos pensamentos, o C do coração e o B da boca, né? E aí ele falava muito o P dos pensamentos, a gente vigiar os nossos pensamentos, né? E vigiar os nossos pensamentos inclui aí o que o James falou, né? Maravilhosamente sobre o conteúdo, o que que a gente acessa, o que que a gente deixa entrar né, no nosso coração, né? A gente está assistindo um filme de terror, a gente está assistindo uma matéria, né, que só fala de coisas ruins, a gente está, né, falando de fofoca, a gente está presenciando, né, fofoca, a gente está, né, o que que a gente está alimentando o nosso cérebro, né? E além disso, quais são os pensamentos que às vezes alguma coisa acontece na nossa vida e a gente deixa aqueles pensamentos, né? Ah, para aquela pessoa ali falou tal coisa porque ela não gosta de mim, por causa disso, por causa daquilo, e a gente começa a criar mentiras, muitas vezes mentiras dentro da nossa própria mente, né? E aí, assim, esse é o pensamento, né? E quanto mais cedo a gente eliminar esses pensamentos, né? Eliminar essas coisas
né? Para que não atinja o nosso coração, porque depois do P vai ser o coração, né? E se a gente não vigiar, não eliminar esses pensamentos, não cortar pela raiz, né? Falar, "Ó, não, isso aqui não me pertence, isso aqui não, né, não é de Deus, né? Isso aqui não vai trazer frutificação para mim, isso aqui não vai trazer edificação. A gente não eliminar, ele vai para o coração, né? E aí, quando chega no coração, vai ficando mais difícil de a gente eliminar, né? É possível também. A gente tem que trabalhar isso, né? Eliminar essas coisas do coração também, não deixar, né? Quando a gente vê que o nosso coração está amargurado com alguma coisa, algum pensamento ruim, né? Algum sentimento de contenda, alguma briga, alguma, né, inveja, né? A gente tem que eliminar essas coisas, por quê? Porque se a gente não tirar do coração, vai para a boca também, né? E aí quando vai para a boca, aí começa a fazer as coisas, né? Aí já começa a afetar o outro também, né? Então assim, então é perceber, né? Então tira do pensamento, tira do coração, né? Deixa o coração limpo para não ir para a boca, porque para a boca também vai e vai, né? E fere as pessoas, né? E machuca, né? Aqui nesse trecho eu acho uma coisa muito bonita, que ó, ou fazer a árvore boa e o fruto bom, ou a árvore má e o fruto mau, né? Porque pelo fruto se conhece a árvore, né? Pelo fruto a gente se conhece como é que está o nosso coração, né? Se nós estamos falando coisas boas, né? Se nós estamos, né, trazendo edificação para a vida dos outros, se aquilo que a gente derrama, né, é coisas de Deus, né? Então o nosso coração, então nós estamos produzindo bons frutos, né? Então nós estamos caminhando com Deus, né? Mas se nós estamos irritados, rebeldes, né? Estamos aí, né, amargurados, o que está acontecendo com a gente? Aí é o momento de a gente dar um mergulho lá, né, nas nossas orações, pedir, Pai, me ajuda, né, me revela o que é que eu não consigo ver, né, o que eu não estou entendendo, né, o que é que eu não estou aceitando, né? Me ajuda, Pai, conforta o meu coração, né, me dá ajuda, me ajuda, me elimina os medos, né, tira as coisas ruins do meu coração, da minha vida, para que eu possa estar contigo, né? E pelos frutos a gente consegue ver, né? Pelos frutos da nossa árvore a gente consegue ver, né, se a gente está, né, alinhado com Deus ou se a gente está afastado de Deus, né? E isso é um pastor amigo meu outro dia estava falando, né? Falou, olha, pelos frutos eu consigo ver se a obra daquele pastor ou daquela igreja, né, ela está alinhada com Deus ou não, né? E bom, é o que eu tinha para dizer sobre esse trecho aqui. Bem colocado, Fábio. Deus te abençoe, viu? É isso mesmo, Fábio. Tudo isso que você falou é a pura verdade. É, voltei. Eu voltei para levantar a bandeira da honra, da glória ao Senhor Jesus. Gente, vocês observaram Ruth? Ruth pôs Deus à prova. E Deus, como ama tanto Ruth, e como ama a todos quantos estão do outro lado da telinha, aí vai ver esse devocional. É muito forte esse testemunho. Ela estava triste, ela estava botando Deus à prova e sabendo que Deus respondeu na hora certa, né? Ela toda errada, mas Deus foi lá e defendeu ela, usando aquele homem para dizer, quando ela falou com Deus, se tu existe mesmo, Deus, tu vai resolver esse problema. Deus é tremendo, gente. Ainda nós, na nossa ignorância, na nossa rebeldia, Deus é um Pai tão celestial, tão maravilhoso, maravilhoso, meu Deus, maravilhoso, meu Deus, é o meu bordão. Glória a Deus, toda honra e toda glória. Porque, gente, Deus respondeu a ela na hora, porque a alma dela é preciosa e Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar. E Deus sabe que ele tinha que responder ela aqui. Você sabe, você conhece seus filhos, você sabe como vai responder a ele. Não é passar a mão na cabeça dele, mas mostrar que você é autoridade com seus filhos na terra. E assim é Deus. Deus é autoridade real. E nós damos glória a Deus. Eu estou aqui maravilhada com esse testemunho da Ruth. E que Deus abençoe ela sempre e que ela não duvide mais do poder de Deus e veja que Deus é Deus. Ela perdeu o casamento dela, mas não foi Deus que foi o culpado. Às vezes a gente quer culpar ao Senhor, não sabendo que a culpa está em nós mesmos. Mas o Senhor é grande, poderoso, misericordioso, que mostrou para ela do nada uma coisa tão simples. Qualquer ser humano pode dizer que isso aí é um testemunho simples, mas não é um testemunho simples, é um testemunho
verdadeira e real. Glória a Deus, amém, aleluia. Ai, como eu estou feliz. Fiquei, ó, levantada em nome de Jesus. Beijo. Essa situação da Ruth aí, leva ela lá em Jó 21 e o 30. Jó 22, 21 e 30. Aí onde diz assim, ó, une-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. E o 30 diz assim, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado pela pureza das tuas mãos. Então, Deus está conosco, amados. Na hora que nós precisar, Ele nos conhece, sabe que nós somos, né, falhos, nós somos carne. Maravilha. Dona Marinês chamou a atenção da gente aqui, isso mesmo. Não queria deixar passar esse comentário, hein, Dona Marinês. Que maravilha. Obrigado, Ruth. A gente não pode deixar passar, Fábio, porque a honra e a glória é do Senhor. Talvez não surtiu um efeito esse testemunho para alguns da plataforma, mas do outro lado, tu não sabe como esse testemunho vai ser real na vida de ser humano, que blasfêmia, que fala contra Deus, não sabendo que Deus é o autor e consumador de tudo em nossa vida. Então, para ele, toda a honra e toda a glória. Testemunho forte. Deus abençoe, Ruth. Fique na tua fé, espere tão somente nele, porque ele é o dono da prata, do ouro, ele resolve tudo. Nós estamos conversando e, olha, Deus está no negócio, Ruth, não duvide não. E creia tão somente, porque Deus, ele vai responder tanto a você e como a mim também. Não estou puxando brasa para minha sardinha, eu estou falando que o nome do Senhor é sobre todos os nomes. Eu sou grata a Deus. Vou orar em nome de Jesus. E a frase nessa manhã é, Senhor, gratidão. Senhor, sou grata de toda a minha alma, de todo o meu coração, me rendo a Ti em gratidão. Senhor, Tu és o Deus tremendo que cuida de nós, supre as nossas necessidades. Ainda que venhamos murmurar, Tu és Deus que sonda, Senhor. Tu sabe o nosso sentar e o nosso levantar. Deus, como eu resisti, Senhor. Tu sabe de que eu falo. Mas tu és um Deus tão grande, tão tremendo, porque quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno de ti, Senhor. E nessa manhã, Pai, nós queremos arregaçar as mangas e sair, meu Deus, para colher os frutos que estão lá fora, meu Deus. E é assim que acontece. Um planta, o outro molha, o outro vai e colhe os frutos. Mas tudo é para tu, Senhor. É para o teu nome santo. E eu louvo o teu nome nesta manhã. Glória, glória, glórias, glórias. Gratidão, em nome de Jesus. Abençoe cada um, dispensando agora, nesse momento, Senhor amado, dando graça, unção, sabedoria divina. Em nome de Jesus, te louvo, te agradeço agora e para sempre. Amém, glória a Deus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas, não Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.